Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 21 de outubro, celebra a Igreja a vida dessa grande, Santa Laura Montoya. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, os santos Dásio, Zótico e Caio, que eram servos do imperador Diocleciano e, falsamente acusados de terem incendiado o palácio, foram condenados à morte e lançados ao mar com grandes pedras atadas ao pescoço. Morte no ano 303. Em Colônia, na Germânia, na odierna Alemanha, a comemoração das Santas Virgens que deram a sua vida por Cristo no lugar da cidade onde mais tarde foi levantada a basílica dedicada à jovem Úrsula, Virgem Inocente, considerada a principal do grupo. Morte no século IV. Na ilha de Chipre, Santo Hilarião, abade, que, seguindo os passos de Santo Antão, depois de passar algum tempo em vida solitária perto da cidade de Gaza, foi fundador e exemplo da vida eremítica nesta região. Morte no ano 371. Comemoração de São Malco, monge, cuja ilustre vida ascética em Marônia, perto de Antioquia da Síria, na atual Turquia, é referida por São Jerônimo. Morte no século IV. Em Bordeaux, na Aquitânia, na atual França, São Severino, bispo, que, originário das terras do Oriente, foi honrosamente recebido por Santo Amando, que o quis como seu sucessor. Morte no século V. Em Laon, na Gália, também na odierna França, Santa Celínia, mãe dos santos bispos Princípio de Soissons e Remígio de Reims. Morte no ano 458. Em Lyon, também na Gália, hoje na França, a comemoração de São Viador, leitor, que foi discípulo e ministro de São Justo, bispo de Lyon, e o acompanhou no ermo do Egito e na sua morte. Morte no ano 481. Em Trèveris, na Austrásia, atualmente na Alemanha, São Vendelino, eremita. Morte no século VII. Em Marsella, na Provença da Gália, na odierna França, São Mauronto, bispo, que foi também abade do mosteiro de São Vítor. Morte no ano 780. Em Cortona, na Etrúria,
hoje na Toscana, região da Itália, o beato Pedro Capucci, presbítero da Ordem dos Pregadores, que, meditando sobre a morte, se voltou para as realidades celestes e com fervorosa pregação exortou os fiéis a evitar a morte eterna. Morte no ano 1445. Em Nishizaka, colina de Nagasaki, cidade do Japão, Julião Nakaura, religioso da Companhia de Jesus e mártir. Morte no ano 1633. Em Seul, na Coreia, São Pedro Iltai Chol, mártir, que, com a idade de 13 anos, no cárcere exortava os companheiros de cativeiro a suportar os suplícios, e flagelado com 100 açoites e depois estrangulado, consumou o seu martírio. Morte no ano 1839. 13 ouros negros. Em Montes de Saja, na Cantábria, no litoral da Espanha, o beato Estanislau Garcia Obeso, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, no tempo da perseguição, pela sua morte gloriosa mereceu passar à felicidade eterna. Morte no ano 1936. Santa Laura Montoya. A Madre Laura Montoya Upiqui, mestra de missão na América Latina, servidora da verdade e da luz do Evangelho, nasceu em Jericó, Antioquia, pequena povoação colombiana, a 26 de maio de 1874, no lar de João da Cruz Montoya e Dolores Upegui, uma família profundamente cristã. Recebeu o batismo 4 horas depois do seu nascimento. O sacerdote lhe deu o nome de Maria Laura de Jesus. 2 anos tinha Laura quando seu pai foi assassinado, em uma guerra fratricida por defender a religião e a pátria. Deixou a sua esposa e seus 3 filhos em orfandade e dura pobreza, a confiscação dos bens por parte de seus inimigos. Dos lábios de sua mãe, Laura aprendeu a perdoar e a fortalecer seu caráter com sentimentos cristãos. A ideia, conhecimento e o amor de Deus despontaram em sua alma desde tenra idade. Deus se lhe deu conhecer em profundas experiências trinitárias que a levaram em contínua ascensão até as alturas da mística. Assim se expressa no fim de sua vida: parecia-me que meu ser se queimava e se incendiava num amor de adoração tal, que se ia destruindo ao calor e impulso deste amor. Desde seus primeiros anos, sua vida foi de incompreensões e dores. Soube o que é sofrer como pobre órfã mendigando carinho entre seus familiares. Aceitando com amor o sacrifício, foi dominando as dificuldades do caminho. A ação do Espírito de Deus e a leitura espiritual, especialmente das Sagradas Escrituras, levaram-na pelos caminhos da oração contemplativa, penitência e o desejo de se tornar religiosa no claustro do Carmo. Tinha sede de Deus e queria ir a ele como projétil de canhão. Esta mulher admirável cresce sem estudos, pelas dificuldades de pobreza e causada pela sua orfandade, para ser mestra, chega a ser uma erudita no seu tempo, uma pedagoga, formadora de gerações cristãs, grande escritora de alto voo e saboroso estilo, mística profunda por sua experiência de oração contemplativa. Em 1914, apoiada por D. Maximiliano Crespo, bispo de Santa Fé de Antioquia, funda uma família religiosa, as Missionárias de Maria Imaculada e Santa Catarina de Sena, obra religiosa que rompe moldes e estruturas insuficientes para levar a cabo seu ideal missionário segundo expressa em sua autobiografia, necessitava mulheres intrépidas, corajosas e inflamadas no amor de Deus, que pudessem assimilar sua vida à dos pobres habitantes da selva, para levá-los a Deus. Sua profissão de mestra a levou por várias povoações de Antioquia e depois ao Colégio da Imaculada em Medellín. Em seu magistério não se conformou com o saber humano senão que expõe magistralmente a doutrina do Evangelho. Forma com a palavra e o exemplo o coração de suas discípulas, no amor à Eucaristia e nos valores cristãos. Num momento de sua trajetória, como mestra, se sente chamada a realizar o que ela chamava a obra dos índios. Em 1907, estando na povoação de Marinila, escreve: "E me vi em Deus e como que me revestia com sua paternidade, fazendo-me mãe, do modo mais intenso, dos infiéis. Doíam-me como verdadeiros filhos." Este fogo de amor a impulsiona a um trabalho heróico ao serviço dos indígenas das selvas da América. Uma só dor, e uma só aspiração tinha em minha vida, e Deus ultrajado e não conhecido e minha ânsia por dá-lo a conhecer. Isso era quanto se agitava em minha alma desolada. Não tinha desolação propriamente minha.
Era a desolação de meu Deus desconhecido. Minha alma ardia no desejo de fazer algo grande porque meu Deus fosse conhecido e minha compaixão pelos infiéis se fez muito inferior ao meu desejo de ver a Deus conhecido e amado como ele merece. Busca recursos humanos, fomenta o zelo missionário entre suas discípulas, escolhe 5 companheiras a quem acende o fogo apostólico de sua própria alma. Aceitando de antemão os sacrifícios, humilhações, provas e contradições que possam vir, acompanhadas por sua mãe Dolores Upegui, um grupo de missionárias catequistas dos índios sai de Medellín para Dabeibo 5 de maio de 1914. Partem rumo ao desconhecido, para abrir caminho na espessa selva. Vão não com a força das almas, mas sim com a debilidade feminina apoiada no crucifixo e sustentada por um grande amor a Maria, mãe e mestra desta obra missionária. Ela, a Senhora Imaculada, atraiu-me de tal modo, que já me é impossível pensar sequer em que não seja ela como o centro da minha vida. Compreende a dignidade humana e a vocação divina do indígena. Quer se inserir na cultura, viver como eles em pobreza, simplicidade e humildade, dessa maneira derrubar o muro de discriminação racial que mantinham alguns líderes civis e religiosos de seu tempo. A solidez de sua virtude foi provada e purificada pela incompreensão e o desprezo dos que a rodeavam, pelos prejuízos e as acusações de alguns prelados da Igreja que não compreenderam em seu momento aquele estilo de religiosas cabras, segundo sua expressão, levadas pelo anseio de estender a fé e o conhecimento de Deus até os mais remotos e inacessíveis lugares, oferecendo uma catequese vivencial do Evangelho. Sua obra missionária rompeu esquemas para lançar a mulher como missionária na vanguarda da evangelização na América Latina. O queimante clamor "E sítio tenho sede" de Cristo na cruz, a impulsiona a saciar essa sede do crucificado. Quanta sede tenho! Sede de saciar a vossa Senhor. Ao comungar nos juntamos 2 sedentos, vós da glória do vosso Pai e eu de vosso coração eucarístico, vós de vir a mim, e eu de ir a vós. Redige para elas as vozes místicas inspirada na contemplação da natureza, e outros livros como o Diretório ou Guia de Perfeição, que ajudam as irmãs a viver em harmonia entre a vida apostólica e a contemplativa. A autobiografia é sua obra maior, livro de confidências íntimas, experiência de suas angústias, desolações e ideais, vibrações de sua alma ao contato com a divindade, vivência de sua luta titânica para realizar sua vocação missionária. Ali mostra sua pedagogia de amor, pedagogia conforme a mente do indígena que lhe permite adentrar-se na cultura e no coração do índio e do negro do nosso continente. Essa infatigável missionária morreu em Medellín, a 21 de outubro de 1949. A sua morte deixou estendida a congregação de missionárias em 90 casas distribuídas em 3 países, com um número de 467 religiosas. Na atualidade, as missionárias trabalham em 19 países, distribuídas na América, África e Europa. Por tudo que viveu, fez e significou a Madre Laura em sua época, e por tudo que seguirá significando para a sociedade, a congregação e a Igreja. Seu processo de beatificação, aberto a 4 de julho de 1963, na capela da Cúria Arquidiocesana de Medellín. Este processo, que durou 40 anos, chegou a seu ápice, quando em Roma em 25 de abril de 2004 ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II e no dia 12 de maio de 2013 foi canonizada pelo Papa Francisco. Santa Laura Montoya, rogai por nós.